Meu nome é José Victor Rabelo Teixeira, sou estudante no curso de Ensino à Distância da UNP, no curso de licenciatura, segunda licenciatura em Pedagogia. Estou aqui ministrando essa aula para o curso de estágio supervisionado. E o tema da minha aula será solos. Nessa aula eu vou abordar diversos aspectos sobre o solo. Para que serve, aonde nós encontramos, como são formados, dentre outros aspectos. Na aula também vou apresentar para os alunos os solos e vamos fazer também um experimento sobre permeabilidade dos solos. Então, fiquem atentos. E aí, crianças, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão, pessoal? Queria perguntar um negócio para vocês. No caminho de casa para aqui para a escola, eu sei que a gente observa muitas coisas, mas vocês já pararam para observar os solos? A areia? Na sua casa, na sua rua, tem areia? Tem quintal? No seu quintal tem solos? Vocês já pararam para pensar sobre esse tipo de coisa que está ao nosso redor? E na praia? Vocês já observaram como é que é a areia da praia? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês 3 solos que estão mais presentes em nossas vidas, beleza? O primeiro solo que eu vou apresentar para vocês é o solo umífero, certo? Observe bem esse solo umífero, porque daqui a pouquinho eu vou fazer uma pergunta para vocês, certo? O segundo solo que está muito presente em nossas vidas é o solo arenoso, isso mesmo, aquele solo da praia. E o terceiro solo que eu quero mostrar para vocês, que às vezes é um pouco conhecido, mas também está muito presente, é o solo argiloso. Então nós temos aqui 3 tipos de solo, beleza? E aí eu vou fazer o seguinte para vocês, galera, já que vocês estão em casa, a gente está um pouco distante, não está podendo ficar aí tão junto, tão próximo, está um pouco difícil de vocês verem aqui os solos presencialmente. Então eu vou fazer o seguinte para vocês, eu vou colocar no monitor de vocês a imagem dos 3 solos. Vou colocar a imagem do solo umífero, eu vou colocar a imagem do solo arenoso e vou colocar a imagem do solo argiloso. Beleza, gente? Hoje, até agora, nós aprendemos sobre esses 3 solos, que existem esses 3, umífero, arenoso e argiloso. E aí eu quero que vocês façam o seguinte, quando eu colocar as 3 imagens na tela, vocês vão fazer uma tabela, que eu também vou colocar como é que vocês vão fazer essa tabela. E dentro dessa tabela, eu quero que vocês me digam com mínimos detalhes. Mas mínimos detalhes mesmo, viu, gente? Eu quero que vocês coloquem o que vocês estão vendo nos solos. Eu quero ver cada coisa, eu quero saber tudo que vocês estão vendo, vocês estão observando. Eu quero que vocês me digam o que é que tem dentro desse solo que vocês estão vendo na imagem. Eu quero que vocês me digam se o solo é grosso, se é fino, se não é tão solto, se é muito juntinho. Eu quero que vocês me digam o que é que tem dentro deles, a cor dele. Pena que vocês não estão presencial, porque senão eu ia perguntar para vocês o cheiro também. Sabia disso que até isso os solos têm? O cheiro. Mas como isso não é possível, a gente está online por enquanto. Mas quando for presencial, se prepare que eu vou pedir isso para vocês. Aí eu vou colocar, então, gente, os 3 solos e eu quero que vocês respondam a seguinte pergunta. O que vocês estão observando nos solos? Olha aí, a pergunta é, o que vocês estão observando nos solos? Beleza? E aí eu vou colocar para vocês também uma imagem de como vocês vão fazer essa tabela, uma tabela bem bonita, bem bacana. Quero que vocês utilizem régua, isso mesmo, utilizem régua. Façam umas medições bem legais, proporcionais, organizado, bem bacaninha, para vocês também já começarem a aprender a fazer a tabela de forma organizada. E aí dentro da tabela vocês vão colocar o que é que tem dentro desse solo umífero, o que é que tem aqui no solo arenoso, como é que são esses solos, certo? E como é que são os solos argilosos. Eu quero saber de vocês, beleza? Se liga nas imagens.
Essa parte que eu vou falar agora seria para os meus avaliadores. Quando eu pergunto para a criança o que vocês estão vendo no solo, isso aí está instigando a investigação científica que tem dentro delas. Eu quero que elas parem, pensem, se concentrem para entender que estes solos não são diferentes apenas pela sua coloração. Eu espero que elas tragam nas suas respostas o quê? Que um solo é mais grosso, que outro solo ele tem um grão mais brilhoso, que o outro solo ele tem uma outra coloração e é mais fininho. Então, nesse momento, se fosse presencial, de forma presencial, cada aluno receberia, um grupo de alunos receberiam lupas, aquelas lupas escolar de R$2, R$3. E eles iriam olhar com mais calma e mais próximo ainda dos solos. Como não é possível devido à pandemia, vou colocar imagens e a partir dessas imagens tirar deles o que eles viram. E o que é que eu vou fazer depois? Após eles colocarem suas respostas dentro de suas tabelas, nós vamos fazer uma socialização, onde cada aluno irá trazer a sua resposta. E nós vamos anotar elas de forma individual. Se fosse uma aula presencial, nós faríamos essa tabela em um quadro negro, colocaríamos as respostas de cada aluno. Por quê? Dessa forma, nós vamos estar trabalhando com os alunos a escuta atenta, onde cada aluno vai escutar o que o outro viu. Dessa maneira, um vai estar aprendendo e vendo o que ele não viu. Então, esse momento é bastante importante, porque ao final, vamos fazer uma tabela da sala, onde cada aluno vai contribuir com essa tabela. Então, esse momento em que eu vou estar colocando as imagens é para trabalhar justamente a questão da investigação científica, dele procurar investigar o que tem naquele solo. Isso é muito importante nessa fase da idade deles, em que eles tudo querem saber, tudo eles perguntam, tudo eles querem descobrir. Então, por isso que eu trouxe para essa aula trabalhar com solos. E é uma coisa simples, prático. Utilizei solo de jardim, um solo umífero de jardim. Peguei na praia um solo arenoso e peguei em uma construção o solo argiloso. Então, é uma aula que pode se trabalhar muitas coisas, não precisa estar gastando tanto dinheiro, mas que envolve de maneira geral os alunos. Então, esse é um dos meus objetivos. E aí, pessoal, vocês conseguiram aí? Olharam direitinho? Estão com dúvidas em relação à questão dos solos? Vocês procuraram entender? Pode perguntar. Qualquer dúvida, gente, esse é um espaço aberto para vocês estarem perguntando. Não existe essa coisa de pergunta besta, não. A sua pergunta besta, que você acha que é besta, pode ser a dúvida de outro aluno. Então, nesse momento é muito importante, se você está com alguma dúvida, não entendeu a proposta que eu fiz, não entendeu a pergunta, não entendeu o que eu queria dizer, esse é o momento, beleza? Mas vamos lá para a socialização? Então, eu quero agora escutar de cada um de vocês o que é que vocês viram. Quem é que gostaria de falar? Maria? Você, Maria? O que é que você viu nos solos? Ah, já sei. Você viu que os solos umíferos, o que, Maria? Preto. Olha só, galera. Os solos umíferos são pretos. Eita, e o que é isso aqui, Maria? Você tá vendo? Olha aqui que interessante. Um pedaço de madeira no solo umífero. E aí, Maria? E aí, galera, também, se quiser, pode responder. O que é que vocês acham que tem mais dentro desses solos que vocês viram? Carvão? Pedaços de carvão? Tem sim. Os pedacinhos de carvão. Raízes? Deixa eu ver se tem raízes. Tem raízes. Pedaços de madeira e folha. Ah, peraí. Então me digam vocês, aonde é que eu posso encontrar esses solos? Esse daqui, gente, o solo umífero, que foi o que a Maria trouxe primeiro. O que é que vocês acham que a gente pode encontrar? Muito bem, Pedrinho, nas florestas. Gente, esse solo aqui pode ser encontrado nas florestas. Mas por que, Pedrinho, você disse que era nas florestas? Porque tem raízes? Isso mesmo. Como é que é, Stephanie?
Porque tem folhas? Muito bem, Stephanie. Então é o seguinte, gente. Esse solo aqui, ele tem muita matéria orgânica, que são restos de madeira, restos de raízes, restos de folha e muito mais. E tem areia. Então esse solo ele é justamente preto. Por quê? O que é que vocês acham que esse solo é preto? Hein? Diga aí, Bruninha. É preto. Muito bem, Bruninha. Bruninha está trazendo, pessoal, que eles são pretos porque eles sofreram um processo de decomposição dentro da floresta. E por isso que eles são pretos. Ah, mas tenha calma, gente. Peraí. Que vocês já estão querendo dizer para que serve. Peraí que a gente vai chegar lá. Vamos aqui, então. Marcos, diga você agora a sua resposta, Marcos. Você quer falar sobre o solo arenoso? Beleza, Marcos. Solo arenoso. Vamos lá. O que é que você viu do solo arenoso? Ah, você viu que ele tem um brilhinho e é solto. Olha só. Bem soltinho, gente. Olha como é que ele é brilhoso, viu? Se vocês estivessem mais perto, vocês iam ver. E, Stephanie, você de novo. Me diga uma coisa. Você já viu esse solo em algum lugar? O que é que você acha? Não lembra? Ah, peraí. Eu acho que não deve morar perto de praia, né? Ah, Rafael. Diga aí, Rafael. Você já viu esse tipo de solo, Rafael? Na praia. Muito bem. Esse tipo de solo, gente, o arenoso, nós encontramos muito na praia. Ele às vezes é fininho e às vezes ele é um pouco grosso. Beleza, gente? Por enquanto eu não vou estar discutindo com vocês a questão das funções. Tá massa? Quem gostaria de trazer, então, para a gente colocar na nossa tabela? Fizeram direitinho a tabela, não fizeram? Do jeito que eu pedi lá, ó. Reguinha, retinho, espaçozinho lá bem organizado. Vamos trabalhar isso aí também, viu, gente? Solo argiloso. O que é que vocês acham do solo argiloso? Quem é que poderia me falar? Como Leiliane, não é isso? Leiliane, o que é que você trouxe aqui do seu solo argiloso? Você está achando que tem umas pedrinhas nesse solo argiloso? Será que isso aqui é pedrinha? Olha só isso aqui. Olha só, gente, o que eu vou fazer agora? Ó. Eita, não é pedrinha. Gente, na verdade, esses maiorzinhos aqui é como se fosse o solo que molhou. Não, pera aí, vou dizer não. Vocês que me digam. João, por que você acha que tem essas pedrinhas, mas na hora que eu vou e aperto elas, elas ficam fininhas, João? Muito bem, João. É porque elas estavam molhadas, endureceram e ficaram essas pedrinhas. Mas, gente, olha como ela é fina. Olha aqui no meu... Não sei se dá pra vocês verem no meu dedo, ó. Tá bem róseo. Porque ele é bem fininho, parece um pó. Certo? Ele é bem fininho mesmo. Beleza? Então, isso aqui foi o que vocês trouxeram em suas respostas. Tá massa, pessoal? Então, nós vimos agora, pelo que vocês socializaram, que o solo umífero vem das florestas. O solo arenoso eu posso encontrar muito ele nas... Muito bem, Marcos. Nas praias. E o solo argiloso, onde é que eu posso encontrar? Eu posso encontrar muito em lugares secos. Principalmente na caatinga, certo? Mas ele é muito utilizado também nas construções de algumas coisas. E a galera de artesanato utiliza ele para fazer também alguns trabalhos de artesanato. Beleza? E depois a gente vai discutir isso um pouquinho depois. Então, nessa segunda parte, a gente socializou e vocês aprenderam isso daí. Então, vamos agora para a próxima parte. Beleza, galera? Até daqui a pouquinho. Para os professores que estão me avaliando, essa parte que eu fiz com os alunos, a da socialização, é muito importante. Assim, eu vou ter um conhecimento prévio do que eles já entendem sobre solos. E é como eu mostrei na parte anterior, que um foi complementando o outro, um foi ajudando ao outro. Como se fosse no espaço físico, estaríamos aqui com uma tabela bem grande, com bastante informações. Esse momento serviu para que eles começassem a ter uma propriedade maior sobre os solos que vamos discutir. Então, fizemos o conhecimento prévio com os alunos,
apresentamos os solos para eles, tiramos deles o que eles pensavam, o que eles viram desses solos. Aí agora nós vamos aprofundar o assunto e discutir com eles, primeiramente, como é que surgiu os solos, como é que são as formações dos solos. Então essa vai ser a nossa próxima etapa. Pessoal, eu discuti com vocês na aula, nós socializamos, vocês falaram o que é que vocês viram nos solos, cada um disse mais ou menos aonde que pode ser encontrado os solos, beleza? Só que eu quero perguntar um negócio para vocês. E de onde surgiu os solos? Como é que surgiram os solos? Aí eu vou fazer o seguinte para vocês melhor entenderem, certo? A gente vai discutir o assunto, certo? E ao mesmo tempo eu vou estar colocando imagens, então de vez em quando eu vou sumir da tela de vocês e vão aparecer imagens. E com essa, mas vocês vão escutar minha voz ainda, viu gente? Não se preocupe não, vocês vão ter que aguentar minha voz. Então assim, vocês vão ver imagens do que eu estou discutindo com vocês, tá certo? Então bora lá. Primeiramente, nós vamos aqui de uma forma geral dos solos, certo? Os solos eram rochas grandes, muito grandes, certo? E o que acontece? Essas rochas, com o passar dos anos, elas foram recebendo chuva, sol, chuva, sol, chuva, sol. Sabe você quando está no sol, aquela coisa castigante, cansativo, é igual às pedras, às rochas. Quando elas sofrem muito sol, aquele calor bem forte, aí vem a chuva, pá, bate nos solos. Aí isso, gente, vai causando um desgaste nos solos. E eles vão começando a se quebrar, a se rachar. Um pedaço grande vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Aí vem o frio, vem o calor. Como é que é, Marcos? Não, Marcos, não. Não é de uma hora para outra, não. Peraí, gente, peraí. Gente, isso demora muito, mas muito tempo. Para vocês terem noção, vocês verem, a Terra, o planeta Terra. Gente, o planeta Terra tem milhões de anos. Você sabe o que é isso? Milhões de anos, pessoal. É muito tempo. Imagine só, eu tenho 36, gente, já sou velho. Imagina a Terra que tem milhões de anos. Então, os solos não foi se transformando de manhã, de noite está uma pedra, no outro dia já está um solo. Não, não é assim não. Isso, gente, é um desgaste de muitos e muitos e muitos anos que vai acontecendo, certo? Então aquela rocha, aquele solo, ele vai sofrendo pressões da natureza. É o sol quente, tem lugares que são muito frios, por isso que os solos não são iguais, porque até os lugares onde eles são encontrados são lugares diferentes, certo? Então assim, o solo vai sofrer a pressão do sol, o calor do sol, a chuva, o inverno frio, aí vem os animais que pisam, aí vem mais sol, ventos, raios, o desgaste do tempo. Então tudo isso vai se transformando, vão se transformando, certo? Até eles ficarem do jeito que eles são hoje, certo? E não para por aí, não para por aí não. Durante muitos e muitos anos, esses solos ainda vão se transformar, ainda vão haver transformações de rochas em mais solos e outros, quem sabe aparecer outros tipos de solo. Gente, preste atenção só numa coisa, entenda uma coisa. Eu estou apresentando aqui para vocês 3 tipos de solos principais. O umífero, o arenoso, como a gente discutiu na aula passada, na outra vez, e o solo argiloso, certo? Mas existem muitos outros tipos de solos e suas características. Existe solo roxo, sabiam disso? Existe solo roxo. Então existe solo mais vermelho do que esse, existe solo mais preto do que esse. Então esses aqui são os principais para vocês entenderem um pouco sobre os solos. Tá certo? Como é que é? Como é que é, Rafael? Ah,
Se você for para um outro país, pode ser que você encontre outros tipos de solo. Me responda você. Vamos lá. Não vou responder. Eu quero que vocês pensem um pouquinho. Vamos supor que você estivesse agora lá num lugar bem frio, que todo dia é frio, 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 frio. Você acha que nesse lugar que é frio, o solo de lá vai ser igual ao solo de um lugar bem quente, 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 quente? O que é que você acha? Acha que não? Acha que sim? Isso mesmo. Não vai ser igual. Vão ser solos diferentes, porque eles se formaram em temperaturas diferentes. Certo? Então, nós discutimos hoje sobre a questão de como os solos são formados, certo? O mífero, ele é formado também por um aspecto muito importante, a questão das plantas. As plantas também ajudam a criar esse solo. É tanto que vocês viram que nesse solo tem matéria orgânica, tem raízes, madeiras e outras coisas mais. Beleza? Então, isso aí foi o que nós discutimos hoje, sobre a questão da formação dos solos. Essa parte é para os meus avaliadores. Durante a aula, é claro que essa aqui é uma aula corrida, estou tentando interpretar, encarnar um personagem como se estivesse dando aula para os alunos, representando até a presença deles aqui na minha videoaula. Mas nós sabemos que durante uma aula, vários alunos se questionam, trazem perguntas, nós damos um tempo para eles pensar, nós esperamos eles fazerem suas respostas. Então isso vai fazendo com que a aula ela tenha uma durabilidade maior. Isso aqui, no caso, seria uma aula corrida, tá certo? Nessa parte agora que eu vou trazer para os alunos, o que eu vou fazer? É como se fosse um outro dia de aula. E aí eu vou começar essa aula perguntando para eles o que eles lembram que aprenderam na aula passada. Isso vai fazer com que os alunos forcem um pouco o que eles estão tentando lembrar. Até porque nós também podemos, com isso, avaliar nossa própria aula. É muito importante o professor estar se avaliando. Não é só, minha aula está maravilhosa, está perfeita. Não, nem assim não. Uma aula que eu posso estar achando que esteja muito boa, muito bacana, mas para o meu aluno ele pode não estar entendendo nada. Então é nesse momento do retorno da aula anterior, de perguntar como é que foi a aula anterior, é que eu vou avaliar o que eles entenderam sobre a aula, se eles tiveram dificuldade, se eles não tiveram dificuldade, e assim ver o que foi mais significativo para eles. Aí depois dessa parte de socializar o que eles lembram da aula anterior, é que nós vamos aprofundar a aula atual. Bom dia, Maria. Bom dia, João. E aí, pessoal, tudo bom? Eita danado, que calor é esse, pessoal? Mas, falando em calor, a gente viu uma coisa parecida na aula passada, né? Vamos sentando aí, pessoal, rapidinho. Vou fazer a chamada daqui a pouquinho. Mas antes de tudo, quero aproveitar e perguntar um negócio para vocês. Isso é muito importante. E todo mundo prestando atenção, beleza? Gente, o que eu quero perguntar para vocês é, na aula passada, o que é que vocês lembram da aula passada? Quero que vocês me digam aí. O que é que vocês lembram? Maria, o que é que você lembra da aula passada? Você lembra que nós falamos sobre solos. Isso, gente. Maria já trouxe aí, Ela se lembrou sobre os solos. E aí, o que é que vocês lembram mais, pessoal, da aula passada? Pode falar, Marcos. O que é que você quer dizer? Que nós vimos 3 tipos de solo. Isso mesmo, gente. Só para... mas também, gente... Desculpa, eu até esqueci de tirar aqui. Deixei a cola, sem querer. Mas vamos lá, gente. Vocês estão lembrados que nós vimos o solo mífero, né? Nós vimos o solo arenoso. E nós vimos o solo argiloso. Beleza, gente? Mais alguém quer trazer alguma coisa? Diga aí, Stephanie. Sim. Vocês escutaram o que o Stephanie falou? Fala só um pouquinho mais alto, Stephanie. É muito importante você estar falando alto para que todos os seus colegas escutem. E vocês, pessoal, ouvidos atentos para o seu colega, porque isso é uma forma respeitosa com o seu colega.
Esse negócio de vocês ficarem conversando não dá certo não. Aí vocês não aprendem com seu colega e estão desrespeitando ele. Então vamos prestar bastante atenção. Diga aí, Stephanie. Isso. Stephanie está trazendo, pessoal, quem ainda não escutou, está lá no fundo ali, que viram que os solos têm várias características, né? Por isso que eles são diferentes. Stephanie também está trazendo o que, Stephanie? Isso, nós discutimos sobre a formação. Quem se lembra aí sobre a formação? Eu já dei uma dica, assim que eu cheguei eu já dei uma dica, viu, pessoal? Sobre a formação. Diga aí, Pedrinho, o que você quer falar? Isso, do calor. Você lembra que eu cheguei dizendo, olha, que calor é esse, pessoal? Então, mas o que o calor tem a ver com isso, Pedro? Diga aí. Isso mesmo. O calor, quente, frio, frio, quente, chuva, tempo, vai fazendo com que as rochas se transformem em quê, pessoal? Em solos. Diferentes tipos de solo. Então, nós temos vários tipos de solo. Então, nós aprendemos na aula pessoal passada sobre os solos que eu apresentei para vocês. Pena que não foi presencial muito mais interessante, mas já valeu a pena. Nós discutimos sobre a formação dos solos, certo? Como é que eles eram formados. E hoje nós vamos aprofundar sobre uma coisa importante. Se eles existem, para que eles servem? Então eu quero que vocês registrem aí no caderno de vocês a seguinte pergunta. Para que vocês acham que servem os solos? Eu vou dar aí 10 minutinhos. Acho que 10 minutinhos já está o suficiente. Tá certo? Vamos lá, pessoal. Copia. Para os meus avaliadores. Essa parte da retomada da aula anterior, como eu falei para vocês, é importante justamente isso. Eles vão explicando o que eles aprenderam e eu já percebi que eles aprenderam sobre os solos, eles entenderam que tem vários tipos de solos, aprenderam sobre um pouco a formação dos solos, certo? E uma coisa que vocês observaram, não sei se vocês observaram, foi a importância que eu procurei dar a cada um, que é a voz atenta. Nesse momento é importante o professor estar atento ao aluno que não está prestando atenção, não banalizar o outro. Quando eu estou banalizando a voz do meu aluno, quando um aluno está banalizando o colega, eu não estou sendo respeitoso com ele. Então, nesse momento, é muito importante o professor ficar muito atento e ver quem está banalizando a voz do colega. E aí ele não pode deixar de estar interferindo. O professor tem como função primordial interferir a todo instante, a todo minuto, certo? Porque quando o aluno percebe que o professor está interferindo, ele vê que o professor está atento, que está olhando. E assim ele vai compreendendo o seu papel também dentro da sala de aula, que é prestar atenção no outro. Então agora a gente está fazendo a retomada. Eu acabei a retomada, na verdade, desculpe. E aí eu estou perguntando para eles, dando continuidade no assunto, o que eles acham que para que serve o solo? Que é aquilo que eu já falei para vocês. A questão da pergunta problematizadora, que é o que vai dar o pontapé inicial da aula. E agora eu vou socializar com eles o que eles botaram em suas respostas. E aí, pessoal, já terminou aí os 10 minutinhos. Foi um tempo bacaninha para vocês, beleza? Então eu quero escutar de vocês o que é que vocês acham para que servem os solos. Tá certo? Vamos lá. Quem gostaria de falar? Eu não vou pedir para que ninguém fale, não. Eu quero que se prontifique. Se ninguém falar, aí é que eu vou chamando. Tá certo? Vamos lá. Pedro, você quer falar? Pedro, o que é que para você? Para que servem os solos? Diga aí. Certo. Maria, preste atenção em Pedro. Pedro está falando, certo? Quando for a sua vez, ele também tem que estar prestando atenção em você. Então você deixa de conversar. Vamos prestar atenção aqui. Isso. Pronto. Você escutou, Maria? Pronto. Então vamos lá. O Pedro está trazendo aqui, gente, que os solos se estão na natureza é porque servem. Ele falou que na casa dele, ele encontra muito desse solo aqui, umífero, nas plantas. Certo? Então, gente, o que é que vocês acham que esse solo umífero é de tão importante, esse solo umífero? Quer responder, Stephanie? Bora lá, valeu, boa, Stephanie, gostei da sua iniciativa hoje, muito bem. Você está melhor, viu? Você está melhorando. Nas outras aulas você não estava falando muito, mas eu estou gostando de ver, viu? Boa participação, vamos lá, diga aí. Isso, muito bem. Olha aí, Stephanie trazendo a aula anterior, pessoal.
dizendo que como os solos têm matéria orgânica, esses solos aqui vão ajudar a como se estivesse levando nutrientes para as plantas. E é isso mesmo. Esse solo umífero, como ele é um solo preto, ele é muito rico em matéria orgânica, certo? Que entrou em decomposição. Então ele tem muitos nutrientes aqui de outras plantas mortas. É tanto que a gente viu que tem raízes, tem pedaços de galhos, certo? Então, gente, esse aqui é um solo muito adequado para estar em jarros de planta, em florestas, certo? As pessoas utilizam para colocar nas suas plantações de coentro, é muito bom para plantações de hortaliças, de coentro. Ah, eu tive até uma ideia, sabia, pessoal? Na verdade, não é uma ideia não, isso aí já estava programado. No final do ano, depois que a gente discutir sobre solos, nós vamos pegar o solo umífero e nós vamos discutir, pessoal, como fazer uma horta em casa. Isso mesmo, vai ser uma outra aula, certo? A gente vai construir uma horta em casa, vai ser bem bacana. A gente vai colocar coentro, cebolinha, salsinha e no final, ó, vocês vão levar ou até mesmo fazer na casa de vocês, beleza? E é muito simples e prático com garrafa PET. Mas não vamos fugir do assunto não, vamos focar aqui, foca aqui. Não é isso? Então, o solo umífero tem muita matéria orgânica, certo? Então, ele vai justamente servir como se fosse de alimento para as plantas, tá certo? Mas, e o solo arenoso? Eita caramba! Solo arenoso, eu encontro a maior parte dele aonde, gente? Que vocês viram na hora passada. Digam aí. Diga aí, Marcos. Isso, na praia. Na praia, muito bem. Então, só por ele estar lá na praia, vocês acham que serve para alguma coisa? O que é que vocês acham? Ah, boa, João, boa. Escutaram aí, gente, que o João falou. Diz que já viu esse tipo de solo também no rio. Isso, solo arenoso assim no rio. Um solo branquinho. E ele pode ser utilizado aonde? Nas construções, isso. Esse solo arenoso, ele também pode ser utilizado. Não da praia, viu, gente? Da praia não. Esse solo arenoso de rio, que é um chamado de solo lavado, ele pode ser utilizado nas construções, que se mistura lá com cimento, aí faz aquela massa para colocar nos tijolos e levantar as paredes da casa. Beleza? Mas, e o da praia? Será que ele tem serventia? O solo arenoso da praia? Será que ele tem serventia? O que é que vocês acham? Eita, ninguém. Tá, então eu vou dar uma mãozinha de chá para vocês. Vamos lá. Esse solo arenoso da praia, na praia, vocês já viram plantas nas praias? Viram? Isso mesmo. Agora imagine só eu tirar aquelas plantas que não estão na praia. Será que acontece alguma coisa? Vamos ver. Isso mesmo. Se eu tiro um coqueiro, que só dá um bichinho naquele coqueiro, aí eu tiro o solo da praia, não vai ter coqueiro. Não vai ter certos tipos de plantas que nascem nesse solo arenoso. E alguns bichos precisam dessas plantas sobreviver. E aí pode causar o quê, pessoal? Que a gente viu lá em meio ambiente, nas aulas anteriores. Muito bem. Aí isso pode causar, então, um distúrbio ambiental. Certo, gente? Um descontrole ambiental. Beleza? Então, ele também tem serventia. E o argiloso? E aí, galera, o argiloso, para que vocês acham que serve o argiloso? Diga aí, Leiliane. Isso, vamos lá, Leiliane. Leiliane está dizendo que esse solo argiloso, o pai dela faz jarros de barro com esse solo argiloso. Então, ele é muito utilizado, gente, também para a questão do artesanato. Os artesãos usam muito esse solo argiloso para fazer a questão do artesanato. Mas, vocês sabiam que ele também é muito bom, porque como ele é um solo vermelho, ele é rico em ferro também. Então, muitos lugares utilizam a mistura do solo umífero com o solo argiloso nas plantas, porque um vai complementar o outro em relação à nutrição das plantas. Beleza, pessoal? Então, ele também é muito importante nas plantações. Então, nós vimos aqui um pouco, existem outras importâncias, mas nós vimos aqui um pouco sobre a importância
desses solos, tá certo? Então até agora nós já vimos os tipos de solos, vocês aprenderam os 3 principais. Nós vimos como eles são formados, as suas características, como é que eles são, aonde são encontrados e agora a sua função. Então a gente está aprendendo um pouquinho de cada coisa sobre os solos. Tá certo, pessoal? Então agora a gente vai terminar essa parte aqui e aí a gente vai passar agora para uma outra etapa. Tá ok? Vamos lá. Pessoal, então vamos lá. Dando continuidade aqui. A gente já discutiu aqui as características dos solos, nós já vimos para que eles servem. Então, se ele serve para alguma coisa, principalmente o solo umífero, que nós discutimos, que ele serve para plantações, para estar colocando em grandes plantações, mas a gente também tem que ter cuidado com os solos, não é isso? Então, hoje em dia, infelizmente, nas grandes produções, existem pragas, né? Os insetos vão lá, comem as plantas e tal. E aí eu pergunto para vocês, o que é que normalmente essas grandes empresas eles usam para matar esses insetos que estão comendo as plantas? Me digam aí vocês. Diga aí. Alguém quer falar? Bora, pessoal. Vocês já viram alguma coisa do tipo. Diga aí, Pedrinho, que você levantou a mão. Isso mesmo. Pedrinho acabou de dizer. Usam veneno para matar os bichos. Mas, aí eu pergunto, aquele veneno vai para onde? Vai para onde? Para terra. Mas aí eu pergunto, se lembram, semestre passado, que a gente discutiu sobre a água, o ciclo da água, o que é que tem debaixo dos solos, pessoal? Diga aí, vamos lá, vamos ver se vocês se lembram. Marcos, você quer falar, Marcos? Diga aí. Muito bem. Gente, Marcos acabou de dizer que debaixo dos solos tem água, que são os lençóis. Não, não é freio não, freáticos. Beleza, gente? Então, assim, debaixo dos solos existe a água, que é a água que a gente bebe, certo? Então, vamos lá comigo. Vem aquela pessoa, um avião, muitas vezes essas empresas utilizam até de aviões, né? Ela vem, joga veneno em cima das plantações para matar as pragas. Aquelas plantações vão para os solos. E aí os solos ficam contaminados com o quê? Com veneno, certo? Muita gente também faz outros tipos de contaminações com o solo. Jogam, muitas empresas. Você já viu aqueles caminhões que tem assim, saneamento, limpa a fossa? Gente, infelizmente, eles vão lá nas casas das pessoas, retiram as fezes dos tanques lá de fezes, né? Que são as fossas. Aí eles pegam essas fezes e muitas vezes não colocam em lugares adequados, que são estações de tratamento, de esgoto, que vai ser um outro assunto que nós vamos tratar. Mas enfim, aí eles jogam aonde? Na natureza. Contamina o quê? Os solos. Muitas vezes, o que acontece com esses solos? De tanto sofrer com veneno, com poluição, com outros tipos de coisa, aquele solo que era rico em nutrientes, que era bom para plantar, fica pobre, vai morrendo, vai matando as plantas, vai destruindo a natureza. Então a gente tem que ter cuidado também aonde a gente vai descartar as coisas. Quer ver outra empresa que contamina muito os solos? São os lava-jatos. Lava-jatos. Aqueles de carro, que lava os carros. Pense só comigo. O carro está sujo. Mas muitas vezes eles limpam debaixo do carro. Muitos desses carros têm vazamento de óleo, tem outros tipos de produtos químicos, substâncias químicas. Aí vem lá com aquele jato d'água, lavando debaixo do carro. Toda aquela sujeira do carro vai para onde? Para a terra, poluindo os solos. É tanto que existe uma lei agora que esses lava-jatos, eles têm que ter um tanque de tratamento dessa água. Ele não pode simplesmente ir para a rua, certo? Mas vamos lá saber o que essas empresas que pegam essa água contaminada faz com essa água. Infelizmente, muitas dessas empresas não têm controles e aí jogam novamente o que era para colocar no lugar para ser tratado, joga de novo nos solos, contaminando os solos, contaminando nossa água.
É por isso que se vocês olharem direitinho, não quero fugir um pouco do assunto não, mas se vocês olharem direitinho, lá na nossa conta de água, tem dizendo até a questão de fezes se está presente na água, e tem uma coisa chamada nitrato, uma substância química chamada nitrato, certo? E esse nitrato, que hoje pela lei é permitido até 10 miligramas por litro, ele pode causar câncer, ele pode causar má formação fetal, ele pode causar síndrome do bebê. Isso mesmo, síndrome do bebê azul. O bebê nasce meio azulado. Mas isso não é brincadeira não, gente, é muito sério. Por quê? Por causa da contaminação dos solos. Então, assim, existem números para denúncia, vocês podem estar discutindo isso com seus pais, ver quais são os órgãos que tem que estar observando isso, fiscalizando isso, porque querendo ou não, gente, quem só prejudica somos nós, hoje e futuramente, seus filhos, seus netos. Então nós temos que proteger a natureza, evitando o máximo a contaminação dos solos, certo? Para ele continuar lá bem bacana, bem forte, para produzir mais e mais árvores e frutos, e assim a natureza ficar bem legal. Então nós discutimos aqui um pouco sobre a contaminação dos solos e os cuidados que nós devemos ter com os solos. Isso acontece também com o solo arenoso, o da praia. Quantas e quantas construções perto das praias não jogam os seus dejetos, aqueles cocô, xixi dos prédios no mar? Existem até algumas praias hoje em dia que tem placas de sinalização dizendo se aquela água é própria ou não para banho. Se tiver vermelhinho, ó, cheio de cocô. Então você vai estar lá tomando banho praticamente no xixi e no cocô. Aí você pode pegar doenças de pele, pode ter diarreia. Tá vendo a importância do cuidado para não estar contaminando o solo, o meio ambiente? Viu? Então, e esse solo argiloso? Esse solo argiloso, nós vamos mais tarde, em outra aula, a gente vai discutir bem sobre ele. Beleza? Então, paramos por aqui sobre a questão da contaminação do solo. Espero que vocês tenham aprendido aí, certo? Então eu quero que vocês escrevam uma perguntinha, uma pergunta assim, que traga toda a aula, mas eu quero uma pergunta mais completa possível, certo? Com bastante detalhes. Eu vou dar um tempo bem adequado para vocês, façam com calma. Se tiver dúvidas, pode vir aqui tirar dúvidas comigo. Eu vou estar aqui online, com fone no ouvido, escuta atento a vocês, caso vocês precisem de alguma coisa para tirar dúvidas. A pergunta é: o que vocês aprenderam na aula de hoje sobre solos, certo? Se vocês quiserem complementar com as outras aulas, que vocês aprenderam nas outras aulas, beleza. Então vocês vão fazer um texto, certo? E vocês vão explicar com suas palavras tudo, o máximo que puder, o máximo que vocês puderem sobre solos. Tá certo, pessoal? Então valeu e até a próxima. Para os meus avaliadores. Quando eu discuti com meus alunos a questão da contaminação do solo, não é somente discutir a contaminação pela contaminação. O meu objetivo nesse momento é que eles entendam a importância dos solos e eles também comecem a ter atitudes autônomas de fazer uma denúncia, de observar se aonde o pai dele lava o carro está dentro dos padrões que tem que ser, se ele viu alguma coisa de errado de fósseis jogarem dejetos nas praias, dele mesmo ter o cuidado de observar placas de sinalizações nas praias, se aquela praia está própria ou imprópria para banho. Então essa parte é justamente uma parte social, uma parte que ele tem que ser ativo nas questões ambientais, que ele tem que entender que ele faz parte. E que se ele aprender esse conteúdo e não tomar atitudes, vai continuar a mesma coisa. Não é que o meu aluno vai mudar o mundo, mas ele precisa mudar a parte dele. É aquela coisa, se cada um faz a sua parte, claro que as coisas vão ficar melhor. Dando continuidade agora, nós vamos entrar com um assunto com eles sobre permeabilidade, onde nós vamos continuar a investigação científica por meio de um experimento. Eita, pessoal! Já viram aí, sem querer eu deixei a câmera ligada, vocês já viram aí que tem experimento que vai ser rolado hoje,
né? Então, os solos, eita, tanto copo é esse, tantos solos é esse, o que será que vai acontecer hoje? Então, primeiro, o que a gente vai fazer? Primeiro, nós vamos fazer o experimento, certo? E depois é que nós vamos discutir o experimento e por que nós fizemos ele. Lembrando, pessoal, que aqui a gente não faz experimento por experimento, só por fazer. Se fosse presencial, infelizmente não está sendo devido à pandemia. Se fosse presencial, cada um ia fazer uma parte do experimento. Mas não tem problema não, pessoal. Olha aqui o experimento. Ó, coisa simples que tem na casa de vocês. Os solos, que vocês podem arrumar nos cantos. Os copos, que vocês podem pegar outros tipos de copos na casa de vocês. E eu acho que o que eu mais gastei foi esse daqui, que foi um filtro de papel, certo? Então vamos lá por partes. Vou mostrar primeiro para vocês o que eu vou utilizar aqui no experimento. Vou utilizar o solo mífero, o solo arenoso, o solo argiloso. Vou usar 3 copos aqui, nesse caso estou usando o copo de café, e uns 3 copos maiores. Vou utilizar água, papel filtro e vou utilizar também um cronômetro, um relógio simples, certo? Que eu vou pegar daqui a pouquinho. E aí, vamos agora, nessa primeira parte, montar o experimento, certo? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui o papel filtro, vou pegar o papel filtro, vou abrir. É aquele papel de café que faz o cafezinho da casa, certo? Esse aqui é o número 30, viu, gente? Mas pode fazer com outro maior que não tem problema não. Vou encaixar aqui no copo, certo? O papel, vou encaixar aqui no copo, bem profundo. E vou dobrar essa parte aqui de cima, certo? Vou dobrar. Vou fazer a mesma coisa com esse copo e com esse copo. Beleza? Tem um pouquinho de paciência. Cuidado para não rasgar o papel, porque se rasgar o papel não vai trazer interferência no resultado do experimento, certo? Vou colocar agora o outro papel aqui no copo, certo? Papel filtro. Papel filtro praticamente vai ser para segurar os solos. Isso mesmo, que nós vamos colocar os solos aqui dentro. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei um copinho, esse de requeijão, certo? Fiz uma marcação aqui com a canetinha, porque nós vamos medir a mesma quantidade de solos, tá certo? Aí eu vou colocar aqui os solos, ó, o solo arenoso. Eita, olha que mãozinha boa. Eita, quase, só mais um pouquinho. Solo arenoso, o solo mífero, desculpem, gente. Tem um pouquinho a mais, eu vou tirar um pouquinho. Olha aqui, ó, tá bem na marquinha, viu? Vou colocar agora aqui no copo 1, certo? Não aperte. Vou agora pegar a mesma quantidade, ó, de solo arenoso. A mesma quantidade. Olha aqui a marquinha, certo? De solo arenoso e colocar aqui. E vou colocar a mesma quantidade de solo argiloso. Olha aqui a quantidade, a mesma quantidade, certo? De solo argiloso. Agora que nós colocamos os solos aqui nos copos, o que nós vamos fazer agora? Nesse caso aqui, eu vou pegar esse copo e eu vou marcar com a caneta aqui, bem nessa parte. Todos eles são iguais, aí eu estou colocando só a canetinha, só para ficar melhor de ver, certo, pessoal? Melhor de ver. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar agora a água e vou encher na marquinha onde eu coloquei, certo? Lembrando que todos têm que ser a mesma quantidade de água. Mesma quantidade de água. Se ficar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, aí ele pode
interferir no resultado, certo? Pronto, estão todos medidos. O que eu vou fazer agora? Eu vou agora, um por um. Se fosse presencial, gente, infelizmente não está podendo, a gente ia fazer o seguinte, 3 alunos ia colocar ao mesmo tempo. Mas como eu estou sozinho aqui, infelizmente, vamos colocar de um por um, tá certo? Então, eu vou aqui, estou aqui com o meu reloginho no cronômetro e vou marcar no momento que eu colocar a água no copo. E o que a gente vai observar? A gente vai observar quanto tempo a água vai parar de pingar no copo, certo? Então vamos lá. Já! Pronto. Ele demorou 22 segundos para passar, certo? Vamos agora para o solo arenoso. Ainda está escorrendo aqui, certo? Vocês não estão vendo aqui, mas eu estou vendo aqui do meu lado, ainda está escorrendo. E ele demorou 24 segundos. Vamos agora para o solo argiloso. Já. Olha a água aqui em cima, a água ainda está aqui em cima, ó. Ele não passou ainda. Ainda está pingando ali. Ainda tem água aqui em cima. Agora que passou água aqui em cima, ele demorou 35 segundos. Beleza, gente? Então, olha só. Aqui demorou 22 segundos, o arenoso 24 e o argiloso 35 segundos. Tá certo? E aí agora nós vamos discutir o experimento. Para os meus avaliadores, o experimento é uma parte muito importante, porque é uma parte investigativa, é uma parte que eles põem a mão na massa. Infelizmente a gente está numa pandemia. Se fosse presencial, a sugestão que eu dou é dividir a turma, seriam 2 experimentos ao mesmo tempo. Dividir a turma em 2 grupos, grupo A, grupo B. Cada grupo iria montar esse mesmo experimento. Só que cada aluno iria fazer uma parte. Um aluno ia medir a água, o outro aluno ia fazer as anotações, o outro aluno ia colocar os solos, o outro ia colocar a água, o outro ia ficar responsável pelo cronômetro. Todo mundo tinha que ter uma função para se sentir parte do experimento. A criança ela gosta de sentir parte do experimento, de fazer parte, de não ser excluída. Então a gente nesse momento não pode estar excluindo. Até aquele que não quer fazer tem que fazer, certo? E a gente não pode fazer experimento pelo experimento. Após o experimento tem que ser discutido. Vou pedir para os alunos agora fazer uma tabela e um desenho do experimento. Mas por que um desenho do experimento? No momento que eu peço para o aluno desenhar o experimento, o copo, com funil, com areia dentro, com tempo embaixo, eu estou sistematizando o experimento. Ele está colocando em prática o seu aprendizado. E tudo isso envolve diversos outros fatores, como coordenação motora, o uso da régua, a questão da pintura. Isso não envolve somente o desenho por si, não é o desenho pelo desenho, mas envolve também outras coisas que ele está aprendendo naquele momento. Então agora eu vou pedir essa tarefa para eles e vamos discutir o experimento.
Então, olha só, nós temos aqui o resultado dos experimentos e o que é que eu vou pedir para vocês agora? Vocês agora vão desenhar o experimento. Desenhar. Não reclame não, Pedrinho, reclame não. Desenhar. Vocês vão pegar numa folha de ofício ou no caderno de vocês mesmos. Régua. Se não tem régua, faz com lápis. E eu quero que vocês tentem desenhar o copo de cada solo, certo? Quero que vocês desenhem a água, certo? Que ficou. Pintem mais ou menos como é que você acha que deve ser o solo. Vão colocar em cima o nome dos solos para ficar bem bonito e registrado no caderno de vocês o experimento, certo? É claro que eu vou dar um tempo para vocês, viu, pessoal? E aí vocês vão colocar o seguinte, anota aí. Vocês vão colocar aí no desenho de vocês, embaixo do experimento, que o solo umífero demorou 22 segundos para a água passar, o solo arenoso 24 segundos e o solo argiloso 35 segundos, certo? Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Desenha aí e a gente vai voltar já já para estar discutindo. E aí, pessoal, acabou o tempo, certo? Quem não fez depois completa o resto, porque tem que ser tempo igual para todo mundo. Não tem esse negócio de um fazer mais rápido. Claro que eu dei um tempo bom aí para todo mundo tentar fazer de uma vez só. Mas vamos discutir o experimento. A primeira pergunta é: teve um solo que a água passou mais rápido. Qual foi o solo, gente? Boa, Marcos. Foi o solo umífero. E o solo que demorou mais, qual foi? Boa, Maria. Foi o solo argiloso. Aí vamos lembrar as aulas passadas e aí eu quero que vocês me digam por que vocês acham que demorou o solo. Gente, eu vou dar aí 5 minutos para vocês escreverem e responderem por que o solo umífero foi mais rápido e por que o solo argiloso foi o mais devagar da água passar. Beleza, gente? Vou dar aí 5 minutinhos para vocês estarem respondendo essa pergunta. E aí, galera, responderam? Quem gostaria de socializar aí com a turma? O que é que pensa? O que é que acha? Vamos lá, o que é que vocês acham? Stephanie, que você hoje não participou muito bem, não sei o que foi que aconteceu, mas o que é que vocês acham, hein, pessoal? Se quiser depois conversar comigo, Stephanie, a gente pode conversar, viu? Mário, vamos lá, Mário. Eita, Mário, hoje gostou do experimento, né? Que você não tinha participado direito nas outras aulas, mas hoje está bem participativo. O que é que você acha? Me diga aí, por que você acha? Vamos começar pelo primeiro. Por que você acha que o umífero foi mais rápido? Diga aí. Certo? Escutou aí, gente? Muito bem. Gente, o Mário trouxe aquela coisa que a gente discutiu na aula passada. O solo umífero, ele é um solo que os grãos são mais grossos. Olha aí, ó, os grãos são mais grossos. Tem muita pedrinha ainda, tem muito galho, tem muita raiz. Se um grão ele é mais grosso do que o outro, certo? Eu vou colocar até uma imagem atrás desses grãos. O que acontece? A água vai ter mais espaços para poder passar, certo? Mais espaços. É igual assim, se tivesse eu e uma outra pessoa aqui, certo? E aí a gente ficar bem apertadinho assim, a água ia ser difícil de passar. Mas nesse solo, como os grãos são grossos, vai ter mais espaço entre eles. E aí a água passa mais rápido. Beleza? E o solo argiloso. Quem gostaria de falar sobre o solo argiloso? Vamos lá? Vai lá, Rafael, diga aí. Isso, muito bem. O solo argiloso, olha só o que Rafael lembrou. Ele disse, professor, se lembra que o senhor apertou a pedrinha e ficou bem fininho? Olha aqui, ó, a pedrinha, ó. Ó como vai ficar fino, ó. Olha o pozinho. Então quer dizer que os grãos desse solo são o que, gente, ó? Bem fininho, bem pequenininho, é quase um pó. Aí o que acontece com esses grãos? Como eles são muito fininhos, eles estão bem apertados um com o outro. E aí eles vão se encaixando os grãos um no outro, dificultando a água passar. E outra, além de dificultar a água passar, esse solo aqui, ele chupa a água, absorve a água.
certo? Aí como ele absorve a água, ele fica empapada. Olha como ele tá, ó, empapado. Ó, vixe, ó. Empapada, tá empapada o solo. Esse aqui ainda tá, ó, mais soltinho, mas o outro tá bem empapado, certo? Aí o que que acontece? Ele suga, só que vai ter uma hora que ele vai ficar encharcado. Por quê? A água não tá passando direito. Então vai dificultar a descida da água. E aí eu pergunto a vocês já viram esse tipo de solo em algum lugar que quando chove fica aquelas poças d'água? No interior, aí no interior a calçada, Mário, ele é paralelepípedo, asfalto, ou as calçadas e as ruas são de barro? De barro. Aí o que acontece lá quando chove? Isso mesmo, alaga. Fica cheia de água, porque não tem espaço para a água descer. Aí, gente, o que acontece? Por isso que é importante a questão do saneamento básico, de se estar construindo ruas de paralelepípedo para escoar a água, mas é importante também ter canos debaixo da terra para levar essa água da chuva para bem longe, senão vai causar alagamentos, certo? Vão causar alagamentos. Então, é importante você estar observando isso. Eu vi uma ruazinha assim, com solo de barro e tá alagado, você já sabe por que é. Grãos finos não permitem a passagem de água. Absorve, encharca o solo, demora vários dias para a água secar e passar por debaixo desse solo, certo? Isso aqui que a gente discutiu tem um nomezinho, se chama permeabilidade do solo. Isso mesmo. Nós discutimos, fizemos um experimento na prática e vocês aprenderam na prática sobre a permeabilidade do solo. Então, olha só, fechando esse tema solos, nós discutimos sobre suas características, suas funções, sua importância, a contaminação do solo e fizemos um experimento sobre a permeabilidade do solo para fechar essa unidade. Eu espero que vocês tenham gostado. E é claro que tem aquela perguntinha no final da aula. E a perguntinha é, são duas hoje, viu? O que você aprendeu sobre a permeabilidade e qual foi a parte mais importante do experimento? Beleza? Anota isso daí que a gente vai discutir na próxima aula, no retorno da aula. Valeu, gente, e até a próxima.